Conversa com Lília Maria Pinto Gondim e Nádia Breiner, no Arquivo Público Estadual, no Recife, no dia 17 de outubro de 2019. Eu sou Lília Maria Pinto Gondim, tenho 69 anos, sou economista e trabalho no governo do estado, hoje em dia no arquivo público, tomando conta do acervo da Comissão Estadual de Memória e Verdade Dom Helder Câmara, que foi a Comissão da Verdade do estado, criada por lei em 2012, junho de 2012. Bom, minha infância foi uma infância normal de toda criança de classe média, né? Eu estudava no Colégio de Freira, em Olinda, Academia Santa Gertrudes, até terminar o curso ginasial. Depois do curso ginasial, eu fui para um colégio público no Recife, Colégio Estadual do Recife, no ano de 1966. E lá eu tive contato pela primeira vez, porque em colégio de freira a gente é muito protegido, né? Eu tive contato pela primeira vez com as misérias do mundo, né? Por exemplo, tinha colegas que... me lembro do nome dela, Cremilda, que ela e a irmã estudavam uma de manhã, uma de tarde, porque usavam o mesmo sapato. Aí uma chegava e a outra trocava o sapato na escola para a outra voltar para casa, entendeu? Então foi quando eu comecei a conviver com esse tipo de miséria e de outras classes sociais que na proteção religiosa a gente não conhecia, né? Então, ao mesmo tempo, na escola eu comecei a me envolver com o pessoal do Grêmio estudantil e a partir daí, com as reivindicações específicas da escola, e comecei a participar do movimento estudantil. Foi assim que eu comecei a minha participação na luta de esquerda, né? Contra a ditadura na época, né? E na época, mais assim, no movimento estudantil, contra o acordo Mecuzade, e essas lutas que eram específicas do movimento estudantil, mas que também, de um modo geral, se ligavam à luta mais geral contra a ditadura militar. Em 69 eu fui presa uma primeira vez num ato de pichação no meio da rua na ocasião da vinda de Rockefeller ao Brasil. Então nesse dia foram realizadas mobilizações estudantis contra ele, né, e contra o que ele representava no Brasil inteiro. E eu fui presa exatamente numa pichação onde a gente escrevia nos ônibus fora Rockefeller, abaixo da ditadura. Então eu e mais 4 companheiros fomos presos, 2 eram de menor, eu tinha acabado de fazer 18, ficamos uns 5 a 6 dias, sei lá, nem me lembro mais direito, no DOPS. Na época as torturas que nós sofremos não foram físicas, foram mais tortura psicológica, empurrão, sacudidela, né? Luz no olho, não deixar dormir, chamar toda hora para prestar o mesmo depoimento, né? Palavrões, né? Muita agressão do ponto de vista de mulher, né? Que sempre a gente era tratado como puta, como que a gente vivia para servir sexualmente os companheiros, entendeu? Assim, agressão a nível de gênero, né? Com a mulher. E a partir daí nós fomos mandados para o Bom Pastor, fomos julgadas e pegamos 1 ano de prisão. Depois de 10 meses fomos absolvidas no Superior Tribunal Militar. Depois, no ano de 1972, fim do ano de 72, eu estava grávida e fui presa novamente. E era uma prisão que eu não entendi muito, porque era um momento em que eu não estava nem muito ligada politicamente às pessoas, exatamente porque eu tinha saído há pouco tempo da outra prisão. Eu saí em 70 do Bom Pastor e eu estava meio afastada, assim, por conta de medo de ser seguida, essas coisas todas. Então eu tinha muito pouco contato e tinha muito pouca atividade do contato. Nessa época eu era ligada ao pessoal de Ação Popular. E quando... Um dia eu estava aprendendo a fazer baliza, a dirigir na porta do meu prédio, na rua do meu prédio, quando parou Eu estava grávida, né, da minha primeira filha, quando parou, ainda não aparecia, mas eu estava grávida.
e parou um carro na calçada, assim, um Fusca, de onde desceu o Luiz Miranda, que era o investigador, torturador conhecido por todo mundo que foi preso aqui conhece, e quem não foi preso também, Luiz Miranda. E ele desceu com uma metralhadora, acompanhado de outro cara. Meu irmão depois me disse que tinha outro carro com mais pessoas que vieram por trás dele e seguraram ele, mas eu não vi. Eu só vi Miranda, que desceu gritando: Lília Maria, Lília Gondim, você me conhece, não sei o que, se alguém vier atrás eu atiro. Parecia um filme de gangster, né? Aí botaram um capuz, me arrastaram pro carro e eu fui colocada no chão, no Fusca, no chão, deitada atrás no chão, e o cara que foi no banco de trás foi com os pés em cima de mim, né? Então aí eu passei 5 dias, nem me lembro, uma semana mais ou menos, no doicode. Eu não sabia o que eles queriam, porque eu levei muito choque. Dessa vez eu fui torturada, levei muita pancada, muito choque. Mas eu não sabia o que eles queriam, porque eles só me perguntavam coisas que eu nunca tinha feito. Por exemplo, eles me perguntavam sobre o trabalho com Dom Helder, eu nunca trabalhei com a igreja. Eles me perguntavam sobre um trabalho com prostitutas na Rua da Conceição, eu nunca trabalhei nessa área, nunca trabalhei nisso. Depois, já no fim, eles começaram a me perguntar por uma companheira que estava presa comigo no Bom Pastor e que saiu junto comigo, foi presa também junto comigo, e que tinha casado com uma pessoa que era procurada e que estava na clandestinidade. Então aí eu entendi, eles me prenderam para saber dessa pessoa, que eu não sabia, né? Então eles podiam ali me matar de porrada, que eu não sabia, né? E aí, alguns dias depois, eles não tinham o que tirar de mim, não sabia nada, e me levaram e me soltaram na Avenida Recife. Eu morava no IPCEP, no conjunto da Sudene, e me soltaram a uns 2 quilômetros da minha casa. Nessa época era tudo mato, era de noite, e mandaram eu correr. Eu pensei que ia levar um tiro nas costas, mas corri, e eles passaram com o carro e foram embora. E eu corri até em casa. E como é que se diz? Nessa época a gente não tinha medo de ladrão, de nada, a gente só tinha medo da polícia, né? Então a polícia passou e eu fui tranquila correndo para casa. Então, a partir daí, a minha participação ficou assim, ajudava no Jornal Movimento, aquele negócio todo, né? Aquela participação mais... Era uma época também já se aproximando da época da anistia, né? E a partir daí, pronto, passou também uma época em que o AP teve a luta interna, que uma parte entrou para o PCdoB, e eu não fiquei em nenhum dos dois, nem fui para a PML, nem fiquei no PCdoB, fiquei sem partido, participando das lutas, só que eu sempre participei, mas sem nenhum partido por trás de mim. E já depois, na época que eu voltei que eu fiz vestibular e voltei para a faculdade, quando eu fui presa a segunda vez, eu já tinha feito vestibular. Eu cheguei a participar um pouco do movimento estudantil que estava renascendo ali, né? Teve aquele congresso de reconstrução da UEP aqui, aquele negócio todo, né? Mas depois, em 2012, quando foi criada a Comissão Estadual de Memória e Verdade na Câmara, eu fui convidada para participar da assessoria da comissão. E aí eu fiquei trabalhando na assessoria da comissão por 4 anos e meio, que foi a duração da comissão, até se encerrar. E quando a comissão se encerrou, eu acompanhei o acervo para cá, para o arquivo. Fiquei responsável aqui pelo acervo da comissão no arquivo. Bem, muito bem. É você que quer falar agora? Posso falar? Agora, seria o mesmo... Bom, eu sou Nádia Maria Miranda Braine, eu tenho 73 anos, né? E participei, agora, também da comissão, né? Da Verdade, Comissão da Memória da Verdade do Helder Câmara, e participei como membro do conselho, né? Foram 9 pessoas, eu fui indicada por entidades, né? E participei da comissão também junto com Lília, né? Lília na assessoria e eu como membro da comissão. Bom,
Interessante que eu também tenho um pouco a trajetória parecida com a de Lília, né? Porque também fui aluna de escola, agora fazer feito de colégio, né? De freiras, como a gente dizia na época, né? Católico, sendo que o meu era muito mais rigoroso. Foi um colégio aqui no Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Carmo que era das Irmãs Beneditinas, Lília foi no Santa Gertrude, que era mais liberal, mas o Nossa Senhora do Carmo não. Era muito rígido, né? Inclusive proibia a entrada de garotos lá, dos rapazes não podiam entrar, enfim, era toda uma rigidez muito grande. Estudei meu ginásio todo lá. Depois fui para São José, também um colégio católico, das Irmãs Doroteias, né? Porque lá tinha o clássico, que eu tinha interesse em fazer, porque eu queria fazer direito. Estudei lá no São José, primeiro ano clássico, depois fui para um outro colégio, Pedro Augusto, já é um colégio público, né? E era noturno, porque eu já trabalhava, precisei trabalhar, né? Porque minha família necessitava disso, enfim, a gente tinha dificuldades para sobreviver. E estudei segundo e terceiro ano de científico e fiz exatamente vestibular para a Faculdade de Direito e entrei em 64, no ano do golpe mesmo, né? Durante todo esse período, quer dizer, desde do colégio, Nossa Senhora do Carmo, né, a gente já me mexia assim, um pouco politicamente, porque no colégio estudava, inclusive, parentes do governador Miguel Arraes, né, prefeito, né, e governador Miguel Arraes, e se fazia algumas, vamos dizer assim, mobilizações dentro do colégio, né, que era muito rígido. Me lembro, inclusive, que teve uma eleição aqui de Cid Sampaio, né, que foi feita uma frente política, né, Cid apoiado, inclusive, pelos comunistas, né, na época, pelo Partido Comunista, e a gente fez uma mobilização dentro do colégio e pintou a farda de todo mundo de Cid como é que dizer, nas pregas da saia, né? Isso terminou dando problema, inclusive eu acho que era sobrinha de Arraes, que foi expulsa no ano seguinte, não foi aceita, enfim. Então toda essa coisa fora a influência do meu pai, né? Meu pai era um funcionário, vamos dizer, de escritório, trabalhava no escritório da Fábrica da Torre, eu morei a vida inteira no bairro, e meu pai, na época, ele sempre foi um homem, ele estudou pouco, assim, do ponto de vista formal, mas era um autodidata, né? E tinha ideias, assim, socialistas, e era prestista, e vivia dando viva a Carlos Prestes, enfim, né? E essa coisa ia passando para a gente, naturalmente, né? E a partir daí, da mesma forma, quando eu entrei na Faculdade de Direito, né, aí já teve uma participação mais efetiva. Como eu entrei exatamente em 64, né, entrei exatamente na época, no momento do golpe, né? E a gente teve eleições lá, e invasão de polícia, começou, né, já uma atuação junto ao diretório acadêmico, né? Nesse período também tinha já colegas que militavam em partidos políticos, né? No caso do Partido Comunista, por exemplo, PCB, né? Na época tinha uma representação dentro da escola, né? Alguns militantes, e que passaram e eu girava em torno mais desse grupo, né? Tinha o pessoal da AP, como Lília, na Faculdade de Direito, né? E esse pessoal do PCB, que tinha uma participação no movimento estudantil como um todo, né? Bom, então foi de 64, 69, né? Foi o período que eu estudei, corri muito da polícia, né? Participei de muita manifestação, enfim, né? De muitas coisas, mas nunca fui presa, né? Era aquela coisa de correr, de fazer um comício relâmpago, enfim, mas nunca tive isso. E até 69, né? 69 em diante, eu me formei em 69, respondi um processo do 477 na faculdade, né? Aquelas coisas absurdas, né? De ser subversiva, de aliciar os alunos,
do colégio, os secundaristas, que era próximo da Faculdade de Direito, tem ali no CER, CEP, e eles sempre circulavam por lá, e a gente mantinha realmente, né, porque a representação do movimento estudantil secundarista junto com os universitários. Virava a mão, já estava no colégio. Já estava ali pertinho. Bom, então, nesse período eu respondi o processo, como eu disse, 477, fui absolvida, né, e saí, me formei em 69. 69, então tinha que sobreviver de alguma forma. Só que fui convidada, né, por alguns colegas, inclusive, a permanecer numa militância clandestina, no caso era o PCBR, e dou graças ao meu bom senso na época, que eu olhei e disse, não tenho a menor condição. Primeiro, eu precisava trabalhar, a minha família, né, necessitava que eu contribuísse de alguma forma. E depois eu sabia que uma avaliação assim que você fazia, que a situação era muito difícil, né? E a proposta era da luta armada, no caso, né? E eu disse, não, realmente não tenho condições, eu estou fora. E nesse estou fora, claro, né? Aí veio toda uma reação dos próprios companheiros, como era normal na época, e desbundou, e não quer nada com a vida, enfim, mas isso não foi agora fazer nenhum problema para mim, porque eu estava certa. Eu sabia que eu não durava nem um semestre. Galega, porque eu era bem... eu era, tinha um cabelo... na produção. Exatamente, era para ir para o campo e não sei para onde, estou fora. Bom, aí a partir daí, desses anos, mas eu continuei, né? Claro, né? Ajudando as pessoas, de uma forma ou de outra. Sempre chegava militante de tudo que era de partido na minha casa e pedia ajuda para isso, porque fosse, a gente sempre estava disponível. Eu sozinha não, porque minha família toda, meus irmãos todos participaram nesse período. Minha irmã mais velha e os outros irmãos. E esses anos aí me integrei no movimento da anistia, aqui o Comitê Brasileiro de Anistia, né, que atuava aqui junto com o movimento feminino, nos anos 74. Não, nesse período, nos anos de 73, eu fui para o Rio. Porque em 73 foram presas umas pessoas, alguns colegas, companheiros, né, ex-companheiros, e a polícia passou a me seguir, né? Então, eu senti que a barra ia pesar bastante, até porque, como eu não sabia de absolutamente nada, não estava ligada a nada, a tendência que a gente, pelo menos depois a gente viu que era assim. Quando você não sabia nada, era pior do que se você soubesse. Porque aí você apanhava muito mais, você terminava morrendo sem falar nada, né? Como um herói, na verdade, é porque não sabia mesmo. E eu senti que podia acontecer isso, enfim. Aí trabalhava numa indústria aqui, na Icanó, e o meu chefe lá, um dia eu estava lá no meu trabalho, quando apareceu um cidadão que eu reconheci, né, vamos dizer assim, tinha observado essa pessoa me seguindo na frente da minha casa, e ele entrou lá e pediu, se identificou como sendo do DOI-CODE. O DOI-CODE queria minha ficha lá do trabalho, do departamento e tal, e os funcionários lá que não me entregava, em resumo. Fui chamada pelo diretor, que tinha um escritório aqui na cidade, e conversou comigo e me fez a pergunta, né, o que é que eu tinha a ver, qual era a minha situação. Eu disse, olha, eu não estou participando de nada. Não menti, naquele momento não estava participando de nada, né? Tinha tido uma participação e tal, e ele foi muito compreensivo, muito solidário, para minha surpresa, porque era uma pessoa declaradamente de direita, e disse, não, você não vai ficar lá em Galaçu, porque eu trabalhava lá na fábrica, né, no escritório da fábrica. Você vai ficar aqui na cidade, em Recife, ali na Rua do Hospício. Fiquei aqui, durante muito tempo continuou a perseguição, né? Eles telefonavam, dizendo que iam passar lá para me levar uma encomenda. Enfim, fizeram um mau terrorismo e terminou ele me transferindo para o Rio, que eles tinham um escritório no Rio. Se fosse hoje, eu jamais faria isso, porque eu achava que o Rio ia estar coberta. Na verdade, não, né? Estava mais exposta porque não tinha família por perto. Mas, de qualquer forma, foi bom para mim. Fui para o Rio, fiquei uns 3, 4 anos lá. Não tive, assim, problema diretamente comigo, mas convivi com pessoas lá que, inclusive,
também foram presos na época. Enfim, não tinha como, né? Porque o círculo era esse, eu sempre fui, e companheiros que moravam no Rio, moravam em São Paulo, a gente mantinha sempre contato e tudo. Bom, aí quando eu voltei, foi exatamente quando eu me integrei à anistia, ao movimento, né? Que eu te falei, 75 em diante, 79 foi a anistia, e nos anos 80 a gente continuou na militância, participando das eleições, dos comícios, né? Que foi isso. Você chegou aí visitar os meninos que estavam presos em Itamaracá? Cheguei. É porque eu ia também. Cheguei. Acho que a gente deve ter ido junto a visitar os Pode ter meninos de sido. Itamaracá. Não fui muitas vezes, mas fui. Itamaracá relutei um certo tempo, porque, né, eles tinham... A polícia tinha uma memória de galegas que tinham participado, que eram mais 2 companheiras e eu, mas terminei indo. Fui umas 2 ou 3 vezes lá e no Bom Pastor muitas vezes, né? Porque no Bom Pastor tinha várias amigas lá. Além de Lília, tinha outra Lília, tinha Tereza Vilaça, tinha Dulce Pandolfi, né? E a gente ia, inclusive minha mãe ia também. Até hoje minha mãe, quando fala em Lília, ela, visitei muito Lília, claro, ela visitou. Minha mãe tem 93 anos. Bom, aí foi isso. E nesse período, né, as eleições, aí começou Recife sempre foi uma cidade diferenciada, né, do ponto de vista político, o estado de Pernambuco, né, dos movimentos aqui e das eleições, de mobilizações. E durante os anos 80, 90, foi isso, né? Eu estive fora, no final de 80, fiz concurso para a Universidade Federal, né? Passei no concurso, Departamento de Sociologia, e no fim de 80, eu fui para a França, né? Para um doutorado, fiz mestrado aqui, mas o doutorado eu fui para a França, que passei um tempo lá, passava um tempo aqui, outro lá, em torno de 4, 5 anos. Não terminei a dissertação, não defendi a tese, na verdade, né? Mas fiquei, quando voltei para cá, nos anos 90, né? Era a continuidade, o espaço estava se abrindo mais democraticamente, foi quando Jarbas também aqui foi governador, né? Que aconteceu, abriu o DOPS e tal, enfim, sempre estava participando de tudo. E em 2012, né, eu fui indicada por algumas entidades aqui para participar dessa Comissão da Verdade. Porque o governador era Eduardo Campos e ele solicitou de algumas entidades indicação de pessoas. E também ele indicou 2 ou 3. Né? Enfim, a comissão tinha 9 integrantes. Quando é que foi constituída a Comissão da Verdade de Pernambuco? 2012. Junho de 2012. Junho de 2012, exatamente. Então, foi uma experiência muito difícil, né? Eu acho que Lília também pode falar sobre isso um pouco? Vamos dar uma conversada agora sobre a Comissão Estadual da Verdade. Vocês fiquem à vontade, quem quiser falar ou da forma que quiserem. Deixa ela falar. Na comissão... Deixa só eu ver uma coisa, se a coisa está andando. Okay. Na Comissão da Verdade, realmente foi uma experiência bem diferente de tudo que eu tinha vivido, né? E extremamente dolorosa e difícil. Por quê? Porque a comissão, ela tinha que fazer fez uma relação, né, de casos, né, que eram aqueles militantes que ou eram pernambucanos ou que tinham morrido aqui em Pernambuco, participado e tido problemas de políticos aqui em Pernambuco, né? Então, várias das pessoas sobre as quais a comissão pesquisou foram companheiros meus, né, que foram assassinados barbaramente. A gente tinha alguma ideia sobre o que tinha acontecido, mas a gente nunca teve acesso exatamente ao vamos dizer assim, o que tinha ocorrido efetivamente, né, na forma assim mais crua
né? A gente não sabia. Sabia que apanhou, foi torturado, mas como tinha sido? Como é que tinha sido o laudo? Né? O que é que tinha acontecido com ele de verdade? Então a gente, com essa listagem, na comissão, que foi uma experiência nova para todo mundo, a gente saiu tateando, né? Como eu dizia, 9 membros, e Lília pode falar depois, que foi uma pessoa assim, imprescindível na comissão, né? Foi um papel dos assessores, né? Ela assessorou a comissão junto aos arquivos. Olha, ela fez de tudo na comissão, né? Sempre fez de tudo. Tinha uma vivência política, era uma pessoa, né, que a gente contava politicamente para também dar um foco à comissão que fosse adequado, né? A gente ir fundo nas coisas. E o que eu posso te dizer é isso, que a gente teve momentos muito difíceis, porque a gente ouvia depoimento de pessoas que tinham sido, a maior parte delas presas, torturadas, né? Mulheres que passaram por violência sexual, né? Eu me lembro que pelo menos a gente teve 3 casos assim de extrema dificuldade para lidar, né? Um que foi a Natália, você vai encontrar no relatório o caso dela. A Natália foi uma moça que foi presa junto com o companheiro dela, que ela era do PCBR, e ela foi morta, né? Ela foi assassinada, foi estrangulada e depois foi queimada na região genital. Porque depois a gente viu, né? Examinou os documentos e viu que ela tinha sido abusada sexualmente, então foi uma forma deles encobrirem e evitar algum exame, que se ela fosse solta, provavelmente ela ia denunciar, solta não, que ela ia para o Bom Pastor, né? Mas disseram que ela morreu no DOPS, mas a gente, pela pesquisa que a gente fez, os documentos que a gente tem, ela deve ter sido morta no DOI-CODE e armado o teatro no DOPS, né? Então a gente foi minucioso nisso. Eu fui a relatora desse caso, né? Da Natália. E o outro caso foi da Silvia Montarroz, que foi presa em 64. Ela também lançou um livro, né, onde ela faz toda a narrativa, a gente fala também sobre ela. Ela deu um depoimento na comissão terrível, né, também, da violência que sofreu. Ela era garota, jovem, e ela tinha um namorado que era o Pedro Mayakovsky, né, Mayakovsky, que era do Porte, né, era o movimento trotskista dos anos 64. E ela foi uma das primeiras, né? E foi queimada com cigarro, passou por estuprada, assim, mais de uma vez, né? Ela foi colocada, ela é uma questão de tortura sui generis, assim, porque ela foi colocada numa gaiola nua, e essa gaiola vivia pendurada pelas matas dos quartéis, entendeu? Então ela ficava ao relento, sob chuva, sob sol, passava cobra, passava escorpião, passava tudo por dentro da gaiola dela, e ela diz que não sabe como nenhum nunca picou ela, nem agrediu ela, né? Mas ela era tratada como um bicho também ali, entendeu? Exatamente. E ela deu esse depoimento para a comissão. E o outro caso também foi a mulher de Manuel, né? Genivalda. Essa senhora, né, foi muito doloroso, né? A gente tinha, inclusive, na comissão, a gente contou com o apoio de psicólogos, né? As psicólogas, 2 psicólogas, que acompanhavam esses depoimentos. E teve presente, ela teve que interromper várias vezes o depoimento dela, porque ela foi também estuprada, ela engravidou, né? Do estupro, e fez um aborto. Então, ela sofreu todo tipo de violência e as dificuldades de ordem psicológica para tomar essas decisões, enfim, né? Vale dizer que ela não foi presa. Exatamente. Ela não foi presa. O marido dela foi assassinado dentro daquele esquema que o povo chama de massacre da Granja São Bento, que era do pessoal da VPR, que a gente sabe que eles foram presos individualmente, foram assassinados e depois foram colocados lá e fizeram o teatro do massacre, coisa. E o marido dela tinha sido um dos que morreu. Então os policiais iam na casa dela, tiravam ela de casa e levavam para motel, e estupravam ela em motel.
sob arma. E depois a gente ficou claro para a gente que eles tinham um interesse específico que era dinheiro, né? Porque o grupo da VPR tinha participado daquele assalto lá no cofre de Ademar de Barros, né? Um cofre lá no Rio de Janeiro, e foram 2.500.000 dólares. E eles achavam que uma parte desse dinheiro estaria aqui com o grupo daqui, da VPR, entendeu? Então, essa rapinagem também foi feita, né? Porque quando eles entraram nos chamados aparelhos e tudo, eles iam primeiro atrás de dinheiro, né? Também se apropriando disso. E nesse caso dela, a gente, né, a suposição era essa, que sempre perguntava: cadê o dinheiro? Cadê os dólares? Né? Bom, essa senhora foi muito generosa, né, em dar esse depoimento, porque realmente a condição era aí. E afora esses casos, né, aqui em Pernambuco teve, vamos dizer assim, o caso de Ezequias, que a gente falou, né, que ele foi morto e foi jogado no açude, né, que foi encontrado o corpo. O caso de Odígias Carvalho, que era estudante de veterinária, de agronomia. E Odígias também foi preso e apanhou muito, né, de uma forma violenta, e terminou um pouco tempo, 2, 3 dias depois, foi para o hospital, né, e teve segundo eles, uma embolia pulmonar. Né? Mas aí a gente foi atrás e conseguiu também resgatar e conseguiu inclusive retificar o atestado de óbito, né? Que ele foi morto em decorrência da tortura, né? A embolia pode ter acontecido, mas foi. Rompeu o baço, rompeu tudo, foi uma temeridade, um horror, né? E esse era amigo nosso, né? Do movimento estudantil, né? Enfim, né, tem vários casos. A comissão funcionou assim, distribuindo relatorias, né, entre os membros do conselho, e o fato é o seguinte, que eu acho que é importante Lília colocar, esse trabalho nosso, à medida que a gente fazia os depoimentos, a gente ia também atrás de documentos, né, e Lília a experiência dela foi fundamental com relação a isso, que ela foi para o Arquivo Nacional, né? Acho que Lília podia dizer mais alguma coisa sobre isso, né? Eu queria dizer o seguinte: a comissão, ela foi criada por lei estadual, né? E essa lei dizia que o objetivo da comissão era investigar, averiguar os casos de graves violações de direitos humanos contra as graves violações de direitos humanos contra pernambucanos dentro e fora do Estado, ou contra não pernambucanos dentro do Estado. E a comissão identificou nessa situação 51 casos, entendeu? 51 casos de pernambucanos que sofreram essas violações em Pernambuco ou fora, ou em outros estados, e de não pernambucanos que sofreram aqui. Sim, sim. Então, 51 casos. E conseguimos obter 3 retificações de atestado de óbito, que Nádia falou aí, no caso de Anatália, de Ezequias e de Odígias, né, que tinham sido dados como se suicidado, e os outros 2 como morte quase natural. Na justiça nós conseguimos que fosse retificado o atestado com parecer de que eles tinham sido mortos sob tortura nas dependências da Secretaria de Segurança do Estado. A comissão, todo o material da comissão e todo o resultado do relatório da comissão, a comissão produziu um relatório em 2 volumes aqui. Todo esse resultado, tudo que a comissão escreveu, consta aqui, tem o respaldo de um documento por trás. Nada é do achismo, nem do eu acho que aconteceu assim. Durante a vigência da comissão, a gente visitou
vários arquivos, não só arquivos como esse daqui do DOPS, do Estado, como arquivos estaduais de outros estados, como o Arquivo Nacional de Brasília e do Rio, os arquivos do Itamaraty e os arquivos do Superior Tribunal Militar. A gente teve acesso a todos esses arquivos. Só não tivemos acesso ao arquivo do Quarto Exército aqui, que apesar de ter sido solicitado por ofício, eles negaram, dizendo que a comissão era estadual e não tinha capacidade para verificar um órgão federal. Bom, a comissão produziu, nós conseguimos juntar 70 mil páginas digitalizadas de documentos. Esse material está todo digitalizado, disponível aqui no arquivo público, nos computadores lá em cima. Nós conseguimos fazer 80 audiências. Aproveitando o que você falou, esse arquivo também está fora do Brasil? Está fora. A gente teve o cuidado de, quando começou essa reviravolta aí, a gente mandou esse material para fora. Então, nós conseguimos produzir durante a vigência da comissão, além dos 2 volumes do relatório final, nós produzimos 5 cadernos da memória da verdade. O primeiro que fala sobre a legislação que criou a comissão, etc, os membros. O segundo é o resultado da comissão, da investigação da comissão sobre o caso do assassinato de Padre Henrique. O terceiro, que a pesquisa no Itamaraty ajudou muito, foi as gestões que o Estado brasileiro fez para impedir que Dom Helder fosse indicado para o Nobel da Paz. O terceiro é sobre habeas corpus, né, de Roque Brito Alves, e o quinto, que eu acho assim, bem importante também, é sobre a interferência do capital estrangeiro nas eleições aqui em Pernambuco, que é sobre o IBAD, né? E entendeu? Esse material assim, é um material importantíssimo, porque foi feita uma CPI, né, do IBAD em 63, né? 64, 63. E quando terminou essa CPI lá em Brasília, na Câmara, esse material todo coincidiu com o golpe, com os atos institucionais. Esse material foi todo intocado no subsolo da Câmara e ninguém teve acesso. Nem os participantes da CPI tiveram acesso. Nessa época, o doutor Fernando Coelho, que foi o coordenador da comissão, era deputado federal. Ele não teve acesso como deputado federal. E depois, como membro da comissão estadual da Memória da Verdade, ele tentou ter acesso, foi negado. E finalmente nós conseguimos acesso a essa documentação através de Erundina, a deputada Erundina, e o deputado Pedro Eugênio. Foi quem conseguiram futucar lá a história e conseguiu nos dar acesso. Copiaram toda, a gente tem a cópia de toda a CPI, entendeu? Acho que são 15 volumes, né? 18 volumes. 18 volumes. Teve a participação de Rubens Paiva, né? Que está aqui no arquivo também, à disposição de quem quiser olhar, né? E foi isso. A comissão durou 4 anos e meio e tinha muita coisa mais para descobrir, mas não deu tempo. E aí, assim, a gente, por exemplo, quando eu fui fazer a pesquisa na Argentina, tinha em Córdoba tem a casa do governo municipal, tem o presídio político, um dos presídios era atrás da casa do poder municipal, e do outro lado da rua é um bequinho de 6 ou 7 metros de largura, é uma sede da Igreja Católica. Inclusive tem uma foto minha que eu parto dentro do presídio e está ao fundo da igreja, né? E aí, assim, a história, apesar das honrosas exceções, né, da questão de onde se inseriu a Igreja Católica na aceitação ou no não questionamento, ou até em alguns momentos, talvez até no apoio dessa coisa toda que aconteceu não só no Brasil. Olha, a Igreja Católica era dividida também, né? Uhum. Tinha a igreja mais progressista, né? E tinha a igreja, como sempre teve, mais à direita e mais, inclusive TFP, né? Inclusive ligada à TFP, né?
É aqui, eu sei que aqui em Pernambuco especificamente houve um grande apoio dessa igreja mais progressista, principalmente em relação aos presos políticos, entendeu? Eu me lembro que lá no Bom Pastor a gente recebia frequente visita e assim conversas, cursos de inglês, de francês, entendeu? Enquanto a gente estava preso, dos padres, das freiras. Dom Basílio Penido, que era o prior do São Bento, do Mosteiro de São Bento, foi uma pessoa assim que ajudou ao extremo, sabe? Inclusive ajudando assim, levar para médico, para dentista, para uma série de coisas assim. Ajudaram também muito o pessoal lá em Itamaracá, né? E depois, mais tarde, a igreja, não só a católica, mas a própria igreja do pessoal do Wright, né? Do pastor Wright, ajudaram muito na elaboração do Brasil Nunca Mais, né? No levantamento exatamente dessas barbaridades que ocorreram durante o regime militar todo, né? Agora, como é acho que principalmente para você que foi presa, como é trabalhar com essa memória, com essa história na mão? Pois é como Nádia disse, não só para mim que fui presa, mas eu acho que para ela também que viveu a situação, mesmo sem ter sido presa. Mas né? aí a gente está partindo de duas histórias diferentes, né? Porque é muito diferente, por exemplo, para mim, porque eu já participei depois que vocês já tinham, né? Eu sou alguns poucos anos mais jovem, muito poucos, eu tenho 67 anos, então eu sou muito poucos anos mais jovem. Então, mais velha. Eu sou mais nova, eu tenho 67. Ela tem 67. 67, 2 anos. Eu sou um tiquinho de nada, quer dizer, uma diferença muito pequena que eu estaria participando, assim, efetivamente, na mesma situação que vocês, no caso que eu já vi 2 anos depois. E aí já é diferente para mim, de você que foi presa, né, e torturada, trabalhar com essa memória da tortura, que a gente está em quadrados diferentes nesse sentido. Né? Realmente era uma coisa assim, muito... Ao mesmo tempo que era chocante você ver no documento ali a realidade do que tinha acontecido com seus companheiros e de reviver tudo aquilo que aconteceu com você, tinha o fato de que, ao mesmo tempo, era também muito gratificante, sabe? Tá contribuindo para que essa história viesse a público mesmo. E até hoje a gente faz isso, porque a gente visita escolas, a gente vai para palestras na universidade levando o relatório e o resultado da comissão. Agora mesmo, no mês passado, eu estive em Caruaru, na Feira Literária do Alto do Moura, fazendo uma palestra com escolas e tudo, levei o relatório, deixei lá para eles, entendeu? Então a gente tem sempre feito esse trabalho, acho que é como uma continuidade da militância, né? Entendeu? E aí dentro do atual quadro político no Brasil, né? Qual a perspectiva que a gente tem dentro dessa luta mesmo, eu acho, não sei, às vezes eu avalio que a gente por muitos anos a gente acreditou que a gente estava vivendo numa democracia, né? E a gente acreditou numa democracia como uma coisa estabelecida. E esse foi o grande mal. Quando eu comecei esse projeto, eu já coloquei que as democracias da América Latina são muito frágeis, né? E a gente não conceitualizou, não deu o conceito de democracia como um movimento constante. A gente deu como uma coisa resolvida, né? E agora, quando a gente vê esse retrocesso com um governo fascista, apoiado pela maioria, no Brasil a gente tem 75% da população que é incapaz de ler um parágrafo, compreender o que leu e explicar o que é que leu. Então, a gente está trabalhando com 75% de analfabetos. Que perspectiva a gente tem nessa luta com 75% de analfabetos? Onde a gente precisa começar essa alfabetização? Olha, eu não sei, eu me sinto também meio assim perplexa, né, com a situação, que é uma situação que eu acho que a gente, como você bem disse, a gente viveu uns momentos nos governos de Lula e de Dilma que eram os momentos, se você for averiguar a história, foram os momentos de maior democracia que o país viveu desde que foi descoberto, né? E a gente se achou que aquilo era para sempre, né? E que a gente não precisava mais fazer nada, só bastava agora curtir a democracia, né?
e praticamente os trabalhos de sindicatos, de tudo, foi tudo parado, foi tudo quase que abandonado, né? Então, de repente... Que eram governos reformistas, ninguém propôs revolução no Pois é, governo, né? Era pois um é. governo reformista. É. E dentro dessa reforma, acho que a gente não conseguiu construir a base... Exatamente, de para avanço dessas- avançar, é. a base para avançar, né? E daí esse retrocesso terrível que a gente vive hoje, né, com o pessoal que se instalou em Brasília, o pior de tudo, pelo voto, legitimamente, né? Se instalou um pessoal que tem verdadeira aversão à democracia, verdadeira aversão à educação, até a boa educação caseira eles têm aversão, né? Aversão à ciência, a tudo, né? E que a gente fica meio perdido, porque a gente sabe que a única coisa que faz com que alguma coisa mude é a mobilização, é ir para a rua. Mas o que eu sinto hoje é que as próprias entidades estão muito como se estivesse de molho, entendeu? Meio assim, meio ainda, aconteceu isso, foi agora, entendeu? Então, Eu acho que o que eu sinto assim é a carência de lideranças, né? Por incrível que pareça, hoje eu acho, né, que ainda a liderança capaz de uma mobilização grande no Brasil é Lula. Isso aí eu não tenho dúvida, é Lula, né? Quer dizer, você vê que a gente não foi capaz exatamente, né, de caminhar nesse sentido. Agora, eu confesso o seguinte, eu já estou passando mais da fase da perplexidade, né, como Lília colocou, né? Acho que isso aí tudo é consequência dos nossos erros, né? As nossas, vamos dizer assim, fortalecimento, né, de uma base, de uma conscientização, enfim, né? Como você muito bem colocou, estava tudo resolvido. E absolutamente não é assim. Eu acho que não é o caso só do Brasil, né? A gente se espanta também com o caso do Chile, né? Dos vai e vem do Chile, e também na Argentina. Só que eu acho que se a gente entende também tudo isso como um processo, né? A gente sabe também que existe aquele vento que sopra de um lado, né? E depois ele sopra do outro. E eu acho que está começando, eu acredito nisso, a haver, vamos dizer assim, movimentações nesse sentido. Eu acho que o exemplo da Argentina agora, eleitoral, não estou